Eu tenho um repositório do código dessa aplicação, tá aqui, Cleuton, né? Demo teste angular, tá tudo aqui. O link está na descrição do vídeo para vocês verem. Testes de aplicação web, né? Unidade, integração, API REST e teste da interface web. Nós temos alguns problemas. Como é que a gente testa a API? Como é que a gente testa o front-end? Né? A API a gente pode testar com técnicas de teste de integração. O front-end, para a gente testar um front-end como Angular, a gente tem o Karma e o Cypress, que a gente vai demonstrar aqui. O que a gente quer testar? Avaliar as histórias, testar as interfaces externas, avaliar a aceitação da aplicação. A acurácia nós já testamos, integração também. O Karma de Iceman é uma ferramenta, um framework para testes de unidade usando o Angular. A gente vai ver como funciona ele. E o Cypress é uma ferramenta que substituiu o Protractor para testes end-to-end, E2E. A gente vai ver como funciona o teste E2E, que é um teste de integração. Temos aqui uma aplicação Angular com seus componentes aqui. Essa aplicação foi demonstrada nesse meu vídeo, cujo link está aí na descrição. Esse vídeo eu falo de um tutorial full stack e de uma aplicação Angular que a gente constrói rapidamente para poder demonstrar para vocês. Com back-end, front-end, com Postgre. Vale a pena você dar uma olhada na descrição, pegar esse vídeo, assistir e fazer o tutorial antes de fazer esse aqui, para você ver como é que é essa aplicação. Esse tutorial inicial ela não tem testes ainda. Eu vou dar aqui, vou abrir a aplicação para demonstrar para vocês. ngserve --open. Demora um pouquinho, porque ele faz o transpider, não sei o que, ele sobe o servidorzinho. No final, ele abre a aplicação. É muito simples, eu tenho os títulos das notícias aqui, clico no título, veja a notícia, clico no outro título, veja a notícia, tem o botão voltar. É uma aplicação bem simples e a gente precisa criar testes para ela. Vou mostrar para vocês aqui, eu tenho um Postgre rodando aqui, tá vendo no Docker, banco de dados Postgre rodando no Docker. E eu tenho um front-end, um back-end rodando em Python, tá aqui, com Flask. Também tenho o mesmo back-end em Java, se você quiser, naquele tutorial que eu falei. Bom, se eu tenho um teste unitário, eu não preciso rodar o back-end. Então, sair do back-end e vou desativar o container com Postgre aqui. Testes unitários a gente roda apenas testando a unidade, não testando as dependências dela. Pronto, matei o Postgre. Agora eu não tenho nada rodando no back-end. Vamos voltar para a nossa aplicação aqui. Quando a gente gera uma aplicação, ele automaticamente gera esses arquivos spec.ts, que são os arquivos Jasmine de teste unitário. A gente precisa dar uma complementada neles depois que a gente termina de modificar a aplicação. Aqui está o Jasmine, a documentação dele está aqui. Normalmente começa com describe, cada teste com it, e eu tenho as specs, que eu faço a verificação se veio o que eu estou pensando que deveria vir. O Karma é o runner, o executor dos testes unitários do Angular, que usa esse formato Jasmine aqui. Aqui eu tenho uma especificação de teste do app component. Tá? Eu tenho aqui dois testes rodando. Né? It should create the app. It should have as title. Não precisa ser em inglês. Ele gerou isso, eu deixei assim. Você bota como você quiser. Eu tenho o HTML aqui. Basicamente, eu quero saber se o que eu recebi aqui está valendo. Então, eu tenho um app/superior que praticamente não faz nada. Só mostra aqui o quadro de avisos. Eu vou testar os dois ao mesmo tempo. Tá? Eu tenho aqui esse no-erros esquema que eu vou ter que usar. Por quê? Senão, eu vou ter que testar o módulo de roteamento do Angular.
como eu tenho aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, aqui está o HTML, eu tenho esse router outlet aqui, né? Eu preciso ignorar esses testes. Também tem na barra superior esse router link aqui, ó. Se eu não colocar aquele esquema, no erros esquema, vai ficar dando erro. E eu não estou com o router link instalado. Então eu declaro o esquema aqui, no before it, do describe do meu teste. O before it, ele é executado antes de cada teste, tá? Eu configuro o módulo de teste, importo os componentes que eu estou testando. Nesse caso eu estou testando 2 componentes, porque o barra superior é muito simples, tá? Estou importando o esquema, né? Desse que eu uso nesse barra superior component aqui. E o teste que eu vou fazer é bem simples aqui, ó. Ele tem que criar a aplicação. Normalmente a gente sempre inclui esse teste, né? Aqui você pode mudar essa mensagem. Então aqui eu crio uma fixture, crio uma app em cima da fixture. Aqui eu testo se isso aqui funcionou, se ele conseguiu criar a app. O segundo teste, eu estou testando se o título da página é quadro front. Então tá lá, eu dou um expect app title to equal quadro front. É a única coisa que eu vou testar aqui nessa parte aqui. Tá? Então eu rodo com ng teste. Ele vai rodar todos os testes unitários, todos os specs, mas eu só vou observar esse por enquanto. Demora um pouquinho e ele traz um dashboard de teste aqui, ó. Está carregando o teste, executando os testes unitários, está lá. O Jasmine executou os testes. Tem vários aqui. Aqui está o teste do app component, que é esse que eu estou mostrando para vocês. Aqui, ó. Tá vendo? Tem que ter o título, né? A aplicação. Tá aí. Essa aqui é o detalhe de notícias, esse aqui é o app component. Se você quiser fazer testes melhores, pode fazer. Isso aqui eu só estou demonstrando o teste do app component. Tá? Bom, eu tenho outros componentes aqui. O principal é esse lista notícias aqui, porque ele baixa as notícias do site. O barra superior também tem um teste unitário aqui com no erros esquema. Tá? Então ele é executado também. Tem a declaração do no erros esquema. Eu só estou rodando aqui. Esse detect changes é caso você altere alguma coisa para ele detectar e rodar o teste novamente. Só estou fazendo o should create ali. Como eu estava falando, esse aqui é o componente mais importante, porque ele vai buscar a lista de notícias no banco e mostra uma lista de notícias com título. E eu quero testar se isso veio. Então eu tenho o spec aqui e eu tenho aqui um notícias service. Eu modifiquei a aplicação original do tutorial para incluir um serviço, para desacoplar esse componente da web. Então esse meu serviço apenas retorna um observer aqui do get HTTP da notícia. É claro que tem um teste para ele aqui também. Tá? Estou injetando client testing module e testing controller para poder testar, fazer fake o HTTP. Eu não quero fazer de verdade. Então eu tenho aqui, ó, o serviço. Esse é o teste do serviço, a configuração, né, o HTTP client testing module. Estou injetando notícia service e estou criando um mock aqui do HTTP. E a única coisa que eu estou testando é que o serviço deveria ter sido criado. Você pode fazer um teste mais completo se quiser. Aqui no teste do lista notícias component, vamos ver o que o lista notícias component faz. Eu injeto nele o notícia service. No construtor ele recebe a injeção de dependência desse serviço. E ele se subscreve naquele observer que o serviço retorna. Tá? Então aqui, ó, no teste dele, eu tenho que criar um fake, um mock desse serviço,
Para isso eu crio uma lista de notícias falsa aqui, ó, no formato que o back-end mandaria, né? E eu uso o Jasmine Create Spy Object e Create Spy para criar uma lista de notícias fake. Tá? Esse list $, aqui, esse $, indica que essa variável está relacionada com o observer aqui. Ó. Eu estou importando o off do RxJS para retornar um observer. Então toda vez que der o get notícias vai retornar um mock. Tá? Então eu estou configurando o test bed. Aqui com o serviço, estou injetando o notícia service mock. Então, quando injetar o notícia service no componente, vai injetar o meu mock. Tá? Detect change e should create. Só isso que eu estou testando aqui. Tá? Poderia testar mais coisas também, mas isso aqui para mim é suficiente. Bom, e agora o detalhe da notícia. O detalhe da notícia, eu tenho esse template aqui. Tem uma div, eu criei esse ID corpo notícia para facilitar a minha vida no teste unitário. No original não tem esse ID. Tá? O lista notícia component, quando você clica no título, ele passa no state do link a instância da notícia que você está. Então, o componente detalhe notícia recebe no state a instância da notícia. Olha aqui o ng ou init dele, ó, notícia igual history.state. Então a gente precisa injetar no estado o detalhe da notícia para poder testar o componente. Aqui eu estou importando o componente, notícia, tá? E estou configurando o teste aqui. Como eu tenho routing, eu estou injetando os paths também no routing testing modeler para não dar erro, mas eu não vou testar roteamento aqui. Aqui está uma notícia falsa e eu estou dando aqui uma notícia falsa com todos os campos preenchidos, estou dando um push state da notícia. Quando chegar no componente, vai ter no state uma notícia lá dentro, que eu mesmo injetei. Né? Tá aqui, nesse before it aqui. Então, o que acontece? Aí eu posso testar, eu deixei para fazer os testes melhores aqui. Ó. Eu pego a data da notícia, verifico se a data está ok, pego o texto da notícia, verifico se está ok. Eu estou usando dois tipos de query selector aqui. Na verdade, estou usando o query selector só de ID, que é o tralha, né? Então ele pega o P com aquele ID e transforma em português a data, né? E verifica se as datas estão iguais, se vierem iguais. E aqui eu estou pegando o elemento P com o ID corpo notícia e estou verificando se o conteúdo é esse. Deixei para fazer os testes mais nesse componente mais interno, mas poderia ter feito nos externos também. Tá? Então se a gente der aqui um ng test, ele vai rodar todos os testes unitários e me dá o resultado. Lembrando que ele não vai fazer acesso à API REST, eu tenho que mocar isso. Foi o que eu fiz. Moquei o serviço, moquei os dados. Está aqui os testes, todos executaram, mostraram aqui. Aquele texto em inglês é o que aparece aqui. Você pode substituir pelo que você achar melhor, não há problema nenhum. Tá? Inclusive fica mais documentacional aqui. E a gente testou, executou todos os testes unitários aqui. Poderiam ser melhores? Poderiam. Isso fica a seu cargo. Você que vai determinar o nível de teste unitário que você quer para a sua aplicação. Está aqui, todos os testes. Agora nós temos que fazer o teste de integração disso tudo aqui. E a gente vai usar o Cypress para isso. O antigo, o Protractor, foi descontinuado. Primeiro a gente tem que instalar o Cypress. Está aqui o comando ng-add. Está instalando o Cypress para a gente, na nossa aplicação. Queremos prosseguir? Sim. Está aqui. Está instalando o pacote. Instalou o pacote e a gente quer usar o comando ng-e para rodar o Cypress. Deixamos yes também. Pronto. Instalou o Cypress. Tá?
Se a gente olhar aqui, a gente tem alguns arquivos do Cypress criado. Primeiro a gente tem a importação dele aqui, ó, tá? Agora nós vamos fazer o teste E2E, vamos rodar os testes E2E. Eu não tenho nada rodando aqui, nem back-end, nem banco de dados. O Cypress gerou uma pasta aqui, né? Onde eu tenho aqui na pasta Integration, tem várias coisas. Aqui no Integration eu já tenho o spec.js, spec.ts, aliás, que é o meu código Jasmine para fazer o teste de integração. Tá aqui, está testando se a página é welcome, né? Eu vou rodar os testes E2E, lembrando que eu ainda não subi o meu back-end, tá? Vamos ver o que vai acontecer. NG-E2E. Ele demora um pouquinho, tá fazendo setup, blá blá blá. Vai abrir um dashboardzinho aqui na tela, compilou tudo, abriu um dashboard, tá aqui. E eu vou mandar rodar os testes de integração, tá? Pronto, rodou. Agora eu vou pegar uma janela de browser aqui que ele abriu e mostrar para vocês, ó. A aplicação tá aqui. Deu erro, né? Claro, porque a página não contém o welcome, tá lá, ó. Ele foi pegar a página não tem o welcome, eu não customizei o teste. Mas esse não é o único problema, não. Se a gente der uma olhada no log do teste, aqui, ó, esse foi o teste que falhou, né? Mas se a gente der uma olhada no log do teste aqui embaixo, a gente vai ver que ele foi lá no localhost 8080, deu um get na API, e aqui a gente vê um 504, um erro 504, porque a API não está no ar. Então eu preciso subir a minha API. Eu estou usando um container Docker para o Postgre, né? Está aqui, estou criando novamente o container. O container já existe com esse nome. Mesmo quando você mata, o container continua a existir. Você precisa matar com certeza. É o que esse comando Docker aqui faz. Estou matando todos os containers que estejam ativos ou não. Pronto, matou. Subiu o Postgre, está lá. E eu tenho os dados para criar o banco de dados aqui. Vou mostrar para vocês. Primeiro eu vou subir um pgadmin, está aqui, para eu poder editar esses dados. Poderia criar um script também para carregar os dados, mas é mais simples assim. Eu tenho esse arquivo criabanco.sql aqui, está no repositório do curso, do tutorial, com tudo para eu poder criar a tabela com os dados. O que eu preciso agora é entrar no pgadmin. Está aqui, o pgadmin ele demora um pouquinho a entrar no ar, tá? Não é tão rápido assim não. Eu coloco aqui o e-mail que eu coloquei quando subiu o pgadmin e a senha que eu coloquei. Bom, estou no pgadmin, tem que criar um server. Create server. O nome tem que ser some Postgres. Tá? A conexão também vou botar some Postgres, que é o nome que eu usei para subir o container. E a senha? O username é Postgres. E a senha? Agora vai. Está lá o nosso servidor criado. Eu vou usar o database Postgre mesmo. Vou abrir um query tool aqui. E vou colar esse SQL aqui no query tool para poder rodar. Vamos executar aqui. Executou, criou o banco. Então o banco já está no ar e existe. Agora é hora de subir o back-end. Eu vou subir o back-end Python mesmo, que é o mais simples. Vou ativar o ambiente aqui do virtualenv e vou subir esse servidor.py.
Tá lá, tá no ar. Flask rodando. Se você quiser, pode rodar com o Java também, o back-end Java que existe aí também. Agora, vamos dar uma melhorada nesse teste aqui. O título da aplicação é quadro de avisos. Então é o que vai aparecer na página. Então aqui, ó, eu tenho que colocar quadro de avisos. E vou tirar esse outro teste aqui. E vamos executar novamente o nosso teste de integração, ver se passa. NG E2E. O teste E2E, na verdade, é um teste de integração, né? Ele é chamado de end-to-end porque ele vai do browser até a API. Compilou tudo, aqui está o dashboard. Vamos executar o teste. Aqui está o browser, ele fez o acesso, funcionou tudo. Está aqui, ó. Testou, passou todos os testes. Está lá. Tudo ok. Um teste ok, nenhum erro. Está lá. Esse teste está muito simplório para ser um teste E2E, né? A gente tem vários componentes na página e a gente precisa melhorar isso. Vou dar um ng serve aqui, menos open, para a gente dar uma olhada no site novamente. Lembrando que o back-end tem que estar no ar, tá? O banco de dados e o Python ou o Java com Spring Boot. Está aqui a página. Eu tenho o título da notícia, né? Aqui. Eu posso testar se veio esse título de notícia, por exemplo. Então, posso chegar aqui no nosso teste, deixa eu ver aqui, o componente lista de notícias está aqui. Ele tem um spam cuja classe é título. Então, eu posso pegar esse spam e testar se o que veio aqui é o que eu estou esperando mesmo, que está no banco de teste. Como o teste é feito com banco, a gente tem que ter um banco de teste. CI-get, vou colocar aqui a classe título, tá vendo? Ponto é classe, tralha é ID. Vai vir mais de um, mas eu posso testar, ó. Se contém o título. Eu pego o título lá do SQL e coloco aqui. Vamos lá, está aqui. Então, estou testando se vai vir um elemento com classe título que contém isso aí. Eu não estou individualizando os títulos. NG E2E. Mas eu já estou testando o conteúdo da página, o que é interessante. Está gerando aqui. Está lá. Vamos clicar no teste. O teste rodou. Então, o primeiro passou. Está lá, contém quadro de aviso. O segundo passou. Tem pelo menos um título que contém o string que eu estou testando. Ele até marca lá para mostrar para a gente, viu? Então, esses meus testes E2E estão passando. E eu posso complementar aqui. Eu posso testar, por exemplo, se no subtítulo, se veio a data que eu estou querendo aqui, ó. Então eu posso colocar aqui, vamos lá, vamos testar o outro subtítulo. Não, eu vou colocar uma coisa aqui, ó, blá blá, para mostrar para vocês, se não vier, o que acontece quando o teste falha. Repetindo, olha lá, esse não tem nenhum título com blá blá blá, então o teste falhou. Só para provar para vocês que está funcionando. Eu vou testar agora essa data aqui no subtítulo. Tá? Então vamos aqui, a classe é subtítulo. Tá? Título eu já testei. Vou testar agora se veio aquela data no subtítulo. Então aqui é subtítulo, contens e a data que eu estou querendo verificar, que é essa aqui. Então agora eu estou testando dois campos da interface, para ver se eles estão vindo com o que eu quero. E o teste passou. Olha lá. Ele até mostra onde está marcado
o resultado que comprova que o teste passou. Também posso testar esse outro aqui da segunda notícia, né, para ver se veio legal. Tá aqui, vou copiar isso aqui, ver se veio essa hora aqui nesse subtítulo. E a gente vê que o teste também passou. Tá lá, veio aquela hora lá. Tá? Então tem vários testes funcionando aqui que estão comprovando que essa minha lista de notícias está passando os testes. Eu posso clicar aqui e ele mostra o que foi testado. Se você mudar alguma coisa aqui, ele vai dar erro. Por exemplo, tá vendo? Ele deu erro porque eu mudei aqui. Voltando ao normal, tá lá. Teste E2E funcionando perfeitamente. Bom, testamos alguma coisa, mas o site tem uma navegação. Eu entro naquela página detalhe de notícias e volto. Eu vou tirar aqui o prompt para ficar mais curto, para a gente poder enxergar. Então, eu preciso testar a subpágina, que vai além da lista de notícias, quando eu clico numa notícia. Vou mostrar para vocês aqui, ngserve --open. Vou rodar o site para vocês verem. Vou rodar o front-end, o back-end já está no ar, tá? Como é que é? O que eu quero testar aqui? Então tá aqui, ó. Quando eu clico num desses links, num desses títulos, eu caio na página de detalhe da notícia, né? E tem um texto aqui, ó. E quando eu clico no voltar, eu volto para a lista de notícias. Eu quero testar isso, se a subpágina está vindo direitinho, tá? Eu posso fazer essa navegação no Cypress também. E é o que eu vou fazer aqui agora. Clicar na primeira notícia. Vamos testar a gente clicando na primeira notícia. Lembrando que como eu pego o título, eu pego vários elementos ao mesmo tempo, tá? Eu preciso selecionar qual que eu quero. Get, classe título, vai vir mais de um, então eu posso usar o first. O Visual Studio já tem autocomplete para isso, então fica muito legal de trabalhar. Clique. Estou clicando no primeiro título, só isso. Ele já espera o Angular navegar, ele já espera tudo. Agora eu tenho na tela aquela primeira notícia. É só eu vir aqui no detalhe da notícia, ó, ver o que eu quero testar. Eu quero testar o corpo da notícia pelo ID. Tá? Eu tenho o ID aqui. Então vamos lá. CI get. Tanto faz colocar aspas simples ou dupla. Corpo notícia. Estou começando com tralha para indicar que eu quero pegar pelo ID. Como só tem um, eu posso testar direto contains. E aqui o que eu quero testar do corpo da notícia. Vou copiar de lá, colar aqui. Pronto. Então, o corpo da notícia vai ter que vir com isso. Opa, peraí, é esse aqui. A primeira notícia é esse aqui. Eu estava até colando errado. Vamos copiar aqui. Isso. E colar aqui. Pronto. Agora eu estou testando o corpo da primeira notícia. E, beleza. Outra coisa que eu vou fazer é voltar. Né? Para isso eu vou aqui, eu tenho um botão com value e voltar. Eu quero clicar nele.
Eu posso checar pelo value também, ó. CI contains voltar. Ele vai pegar o primeiro elemento que contém isso no valor e vai dar um clique nele. Muito fácil, né? Com isso ele vai voltar para a lista de notícias. Se a gente quiser rodar um teste aqui, ng eto-e, e nós podemos ver, demora um pouquinho, né? Nós vamos ver esse teste funcionando, ele vai navegar para a primeira notícia. Aqui está o teste. Pronto. Ele navegou e voltou. Aqui, ó. Ele clicou no voltar e voltou. Testou se a notícia tem aquilo e voltou. Todos os testes estão aqui. Ele mostra um histórico de tudo que aconteceu, tá vendo? Ó? Eu posso saber todos os testes que foram executados. Ó, clicou na notícia, né? E aqui, testando o que está no corpo da notícia, clicou no voltar e voltou para a lista de notícias. E eu posso também fazer um clique na segunda notícia. Vamos fazer isso aqui. Só que dessa vez eu poderia indexar também, tá? Mas eu não quero. Eu vou direto na classe da notícia, eu vou pegar o last. Só tem 2 notícias aí, tá? Aqui, ó, last, clique. Também vamos testar se o corpo da notícia contém o que a gente está esperando. Get, aqui, ó, vou copiar isso aqui, já está aqui, né? Contains. Vamos pegar lá o corpo da segunda notícia. Deixa eu ver aqui. Aqui, esse é o corpo da segunda notícia. Quero testar se veio isso aqui. Ok. E vamos voltar também. Se houver um erro em qualquer uma dessas coisas, o teste falha. Então eu consigo saber se a página está funcionando direito, se o site está funcionando direito. É uma aplicação SPA, não é? Salvei. Ele já carregou de novo o teste, tá vendo? Já atualizou porque estava rodando. E eu tenho tudo, passaram, é um spec só, né? Um it só, mas passaram todos os testes, inclusive o da segunda notícia. Tá lá. Teste de eto-e de integração funcionando. Quando a gente fala de teste de integração, é interessante a gente às vezes rodar sem ter o browser, né? Deixa eu demonstrar isso para vocês aqui agora. Primeiro eu vou pegar aqui o nome do projeto. No AngularJSON tem Project, o nome do meu projeto. Tá? Eu vou rodar esses testes agora headless, ou seja, sem abrir browser. É o que a gente faz em um servidor de integração. ng-run quadro front, cypress, run. Ele vai rodar os testes totalmente sem browser. Né? E ele não usa o Selenium para isso. Isso aqui é interessante, está lá. Ó. Compilou e rodou, está rodando os testes. Todos os testes. Passou, está lá. All specs tests passed. Ou seja, rodou com certeza.